Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal youtube.com/mbelive, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e clique no sininho para receber todas as notificações. E para você que gosta e acompanha o nosso trabalho, por favor, entre em mbl.org.br/contribua, faça parte e nos ajude. Cotas raciais falharam no mundo todo, e não foi diferente no Brasil. O sistema de cotas começou nas universidades públicas no Brasil e depois foi para os concursos públicos com a justificativa de corrigir uma suposta injustiça e reparar os negros pelas décadas de racismo que eles sofreram e ainda sofrem. Ninguém em sã consciência nega que há racismo no Brasil, mas será que a solução realmente são as cotas? O sistema de cotas tem uma série de graves problemas e gera uma injustiça tremenda. O primeiro é que o critério para decidir quem é negro e quem não é negro é absolutamente subjetivo. É possível que o mesmo sujeito que possa ser considerado negro em Porto Alegre, uma cidade com maior ascendência europeia, seja considerado branco em Salvador. Pior, os órgãos que julgam quem é negro ou não lembram, e muito, os tribunais nazistas. São verdadeiros tribunais raciais. Já aconteceu de dois irmãos gêmeos idênticos serem julgados de maneira diferente. Um conseguiu cota e o outro não. Há casos em que o que vale é a autodeclaração, o que, por óbvio, abre espaço para fraudes de todos os tipos. Para piorar tudo, as cotas tendem a reafirmar o racismo. Como bem constatou o economista Thomas Sowell em sua obra chamada Ações Afirmativas pelo Mundo, no longo prazo, as pessoas tendem a desconfiar de negros em suas mais diversas profissões por acreditarem que eles possam estar ali apenas porque entraram na faculdade pelo sistema de cotas. É um preconceito inconcebível, mas que surge como resultante dessa política preconceituosa. Num extremo, pessoas acabariam por não procurar médicos negros por conta desse receio, por exemplo. Bom, então as cotas aumentam o preconceito, mas também deve ter um lado bom, né? Devem ajudar a integrar os negros e os mais pobres nas universidades, certo? Errado! A chance de uma família composta por 4 pessoas com renda mensal de um salário mínimo ter um filho numa universidade pública é de menos de 2%. Pois é, depois de anos e anos de cotas, a chance de um aluno da camada mais pobre da população entrar na faculdade é de menos de 2%, praticamente zero. Enquanto isso, filhos de famílias com renda mensal de 20 mil reais ou mais têm 40% de chance de ingressar em universidades públicas, muito mais que os 2% dos mais pobres. Ou seja, o nosso sistema de educação tira dos mais pobres e dá para os mais ricos. Afinal, quem mais proporcionalmente paga imposto são os mais pobres, porque os impostos são principalmente no consumo. Mas quem usufrui desses impostos é a elite. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Em regra, quem usa o ensino básico público é quem não pôde pagar a escola particular. E quem usa o ensino superior público é quem pôde pagar a escola particular. É óbvio que num cenário desses, os mais pobres nunca vão entrar na universidade. De que adianta ter cota se metade da população não terminou nem o ensino médio? Sem ensino médio, não dá para entrar na faculdade, não importa qual seja a proporção de cotas. A situação é ainda pior. Metade das crianças de até 8 anos não sabem nem ler, nem fazer operações básicas de matemática. Como é que a cota vai fazer um analfabeto entrar na universidade? Cotas não ensinam a ler, não ensinam a escrever, não ensinam operações de matemática. São uma solução imediatista, um jeitinho brasileiro, uma malandragem que os políticos criaram para dizer que defendem a educação. Mais falho ainda é o argumento da tal dívida histórica. Segundo eles, os brancos devem aos negros porque os negros foram escravizados, como se todo branco tivesse sido senhor de escravos e o Brasil não tivesse recebido inúmeros imigrantes, como os meus avós, por exemplo, que vieram pra cá sem nem ter o que comer. Não foram os europeus que introduziram a escravidão no continente africano. Até hoje existem ruínas de locais onde escravos eram presos no reino do Zimbábue dos séculos 13 a 15. A escravidão também já existia na Etiópia, que era um império que durou 800 anos. Entre os europeus, por milênios pessoas eram feitas escravas por dívidas ou guerra. Uma proporção significativa da população urbana da Grécia Antiga era formada por escravos, quase todos brancos. Roma também incorporava novos escravos ao seu império por onde avançava, brancos ou negros do norte da África. Romanos brancos que caíssem reféns em guerras com povos africanos também eram escravizados. Os próprios negros no Brasil, quando conseguiam sua libertação, tentavam comprar ou capturar outros negros para ter como escravos. Zumbi, o herói do movimento negro, foi o senhor de dezenas de escravos. Como saber se você é descendente de negros escravos ou de negros senhores de escravos? Já passou da hora da gente repensar todo o sistema público de educação brasileiro. Investir mais na educação básica e menos na educação superior. Parar de tirar dos pobres e dar para os ricos. Fazer uma reforma estruturante na educação básica e acabar com a demagogia das cotas, que só servem para político populista ganhar voto.